o cerne do trabalho desta auditoria é a avaliação da situação financeira da Câmara e dos procedimentos que lhe estão inerentes em relação a todo o universo municipal. E dizia então que houve aqui algumas discrepâncias, começaria por aí, mas para haver discrepâncias, obviamente que havia previamente a isso uma percepção geral daquilo que era a situação financeira da Câmara Municipal. E essa percepção havia fatores aqui contraditórios. Por um lado, tínhamos aquilo que podíamos chamar o discurso oficial, ou seja, a posição da maioria cessante, da maioria socialista, do Sr. Presidente e dos demais vereadores e representantes autárquicos que faziam a apologia da saúde financeira da Câmara Municipal, da grande capacidade de endividamento legal que a Câmara Municipal ostentava ano após ano, dos níveis da poupança corrente, dos prazos de pagamento, mas a verdade é que, em paralelo com essa aparente saúde financeira, havia também a percepção pública dos muitos esbanjamentos que essa mesma gestão foi cometendo ao longo dos anos. Processos como o Estádio Municipal, cujo custo ronda, sem contar com aquilo que aqui também já referiremos, os 150 milhões de euros, as piscinas olímpicas, que sem qualquer tipo de aproveitamento e numa obra que ficou absolutamente inacabada, absorveu quase 9 milhões de euros também de recursos municipais, várias outras opções, diria, de caráter obreirista que foram desenvolvidas ao longo dos anos e cujo custo, cuja fatura nós fomos conhecendo e somando em termos de realidade. E ainda em termos desta percepção sobre a situação financeira da Câmara, também eu repeti, vezes sem conta, enquanto vereador da oposição, os dados daquela famigerada da Inspeção-Geral de Finanças, já de 2009, que dizia, taxativamente, que de acordo com o trabalho que tinha sido desenvolvido, e também a Inspeção-Geral de Finanças merece todo o crédito, considerava-se que as contas da Câmara Municipal não refletiam corretamente a sua situação financeira. Que havia ocultação de dívida, que havia engavetamento de faturas para protelar os prazos de pagamento e toda uma série de outras práticas que, obviamente, no fundo, demonstravam a inexistência de regras claras na gestão dos recursos financeiros da Câmara e muito pouco rigor e muito pouca transparência. Ainda recentemente, também não podia deixar de dar essa nota, foi motivo de comentário na comunicação social e, diria, em geral, os resultados que foram divulgados pelo Portal da Transparência Municipal, que foi criado na semana passada, e no qual, pela primeira vez, a Câmara Municipal de Braga aparece com um volume global de endividamento que ronda os 107 milhões de euros, muito acima dos valores anteriormente apontados como sendo da dívida municipal. E, sobre esta matéria, cumpre dizê-lo, taxativamente, que o que está aqui em causa não foi a descoberta de nenhuma dívida oculta, o que está aqui em causa é a transfiguração dos critérios de classificação dessa mesma dívida e aquilo que antes era considerado irrelevante do ponto de vista da capacidade de endividamento, porque a dívida do estádio, porque a dívida para a habitação social e toda uma série de outros procedimentos e de empresas municipais não relevava para esse cálculo, agora passou a relevar ao abrigo da nova lei das finanças locais. E, portanto, o que está ali é a dívida que sempre existiu, sem qualquer tipo de acréscimo, nomeadamente daqueles que também já vos falarei, mas que traduzem a dívida real da Câmara com base nos critérios da nova lei das finanças locais. Critérios esses que, convém dizê-lo, estabelecem como limite máximo para esse mesmo endividamento cerca de 111 milhões de euros. Ou seja, a Câmara está claramente a pisar o risco vermelho de entrar numa situação de incumprimento e de poder ter que estar sujeita a problemas vários do ponto de vista da sua gestão e da sua autonomia futura que resultam desta situação global agora verificada. A juntar a isso, também não vale a pena esquecê-lo, há os muitos problemas relacionados com diversas empresas municipais. O caso mais evidente de todos foi aquele que se está ainda a passar, que ainda não está totalmente ultrapassado, relativamente ao Teatro Circo e ao risco que existe, ou que existia, de, nomeadamente, não se poder manter a sua atividade autónoma. Perante tudo isto, obviamente, e entrando agora sim no trabalho desta auditoria e dos sucessivos dados,
gostaria de dar uma nota de que nós não vamos entrar, obviamente nem teríamos condições para o fazer aqui nestas circunstâncias, no detalhe, na malha fina dos dados, desde logo de cada uma das empresas municipais, de cada uma das entidades do universo municipal. Esses dados serão naturalmente facultados. Se tiverem depois, posteriormente, alguma questão adicional que queiram colocar, estaremos sempre disponíveis para o fazer, mas obviamente vamos aqui traçar, sobretudo, os números mais significativos, os dados mais significativos para o conjunto do universo municipal. Detalhar-nos-emos mais um pouco naquilo que tem a ver com os dados da própria Câmara Municipal, com a situação financeira da própria autarquia. E perguntam qual é, então, a situação financeira da Câmara Municipal de Braga. E a resposta única e óbvia e possível que é necessário dar a essa questão é de que há aqui realmente um contexto de descalabro financeiro, um nível de endividamento muito significativo, desmesurado, um nível de encargos fixos suportados pela Câmara claramente desproporcionados face ao próprio nível de receita que a Câmara gera, e tudo isto tem uma consequência lógica. É que a capacidade de investimento, a capacidade de concretização da Câmara Municipal está fortissimamente inibida para muitos e bons anos, porque este peso, esta dívida e estes encargos não se resolvem num ano, não se resolvem em 5, não se resolvem em 10, infelizmente. São encargos e são dívidas e são compromissos que perdurarão no tempo, na sua esmagadora maioria, por mais de 20 anos. No caso das parcerias público-privadas, que se iniciaram em 2009, por mais 25 anos, a partir da data de celebração de cada um dos contratos de arrendamento. Dizer que, atendendo a esses encargos, só os encargos fixos, suportados com equipamentos de natureza desportiva e afim, que estão incluídos na parceria público-privada e no Estádio Municipal de Braga, representam, por ano, mais de 12% do orçamento municipal, e isto para um orçamento estimado de 100 milhões de euros, que tem sido claramente acima do que aquilo que, efetivamente, a Câmara tem conseguido arrecadar em termos de receita. Se juntarmos a isso aquilo que são custos também de natureza marcadamente estrutural, o caso dos custos com pessoal, o caso das despesas correntes de funcionamento, o caso dos custos com a conservação e manutenção dos diversos equipamentos, passamos a absorver logo à cabeça, diria em termos de compromisso, no dia 1 de janeiro de cada ano, mais de 70% desse referencial de 100 milhões de euros, o que, dependendo do volume de receita efetivo que a Câmara venha a arrecadar todos os anos, pode ser mais ou menos do que aquilo que a Câmara tem disponível para investir e para fazer de novo. Tudo isto refletido e acrescido com aquilo que são os dados que decorrem desta auditoria e que não estão refletidos nas contas da própria Câmara Municipal. Nos dados que vos foram distribuídos, há um quadro síntese que é apresentado pela PricewaterhouseCoopers, a quando do início deste trabalho de auditoria contabilisticamente registado se cifra nos 130 milhões de euros, grosso modo, tudo somado, e que o conjunto de dívidas efetivas que deveriam estar relevadas nessa mesma contabilidade por parte da Câmara Municipal deveriam ascender a mais de 250 milhões de euros. Para isso, contribuindo como rúbricas mais significativas, obviamente, aquilo que é o passivo encapotado nas rendas da parceria público-privada, as componentes de faturas não reconhecidas na contabilidade e ainda outras rúbricas, como sejam as coberturas de prejuízos de empresas municipais por prejuízos acumulados e que ainda não foram realizados, ao contrário do que a lei impõe, pela própria Câmara Municipal, e que ascende só isso também a 2,9 milhões de euros. A juntar a tudo isso, e estamos a falar, obviamente, de dívidas que não estão refletidas nas contas, mas que poderão ser suportadas pela Câmara Municipal, há
toda uma panóplia de processos judiciais em curso, processos judiciais esses que, na esmagadora maioria dos casos, já têm sentenças em tribunal desfavoráveis à própria Câmara Municipal e que envolvem processos como sejam as expropriações da variante do Cabo, as expropriações do Parque do Monte Picoto, o processo das obras no Estádio Municipal de Braga, que tem um peso muito significativo, só aí estamos a falar, em relação ao consórcio, de cerca de 7 milhões de euros mais juros, e aí já houve sentenças condenatórias contra a Câmara Municipal de Braga. Temos o processo também em curso, e ainda sem decisão, do arquiteto Souto Moura, com um valor de referência de 2 milhões e 600 mil euros, vários processos de várias construtoras bracarenses relativas a obras várias, algumas delas ainda em curso, como é o caso do Domingos Silva Teixeira, o Sá Machado e Filhos, o Alexandre Barbosa e Borges, todos eles na ordem dos 500 mil euros. Outros processos que entraram nesta altura e que alguns deles, até um deles em concreto, nem está refletido na auditoria, mas que remonta a este período, que foi já divulgado, que é o pedido de indemnização do grupo ACF relativamente à apropriação pela Câmara do terreno em que foi construída a Escola da Estrada, portanto são mais 2 milhões de euros. Um processo da Urban Screens que ronda os 450 mil euros. Dívidas potenciais às Estradas de Portugal no âmbito também da concretização dos acessos ao hospital e de outras iniciativas que rondam 1 milhão de euros. Enfim, toda uma panóplia de encargos, alguns deles com, entretanto, desenvolvimentos recentes. O caso concreto, por exemplo, do túnel da Avenida, que representou um encargo adicional para a Câmara Municipal de 900 mil euros, mas que nas contas pedidas pelo respectivo empresário, pela empresa que fez esses mesmos trabalhos, representavam um potencial encargo de quase 1 milhão e 300 mil euros, contando com os juros de mora. Tudo isto para dizer que só nestes processos judiciais que não estão refletidos nas contas e que não estão neste quadro síntese apresentado pela PricewaterhouseCoopers, estamos a falar de mais 20 milhões de euros de encargos que a Câmara poderá, e em alguns casos seguramente irá, ter de suportar. Há ainda também a registar, isso não numa ótica estrutural, mas numa ótica de tesouraria, um dado muito relevante, que é do volume de obras que foram realizadas ou contratualizadas e que não foram pagas pelo anterior Executivo, portanto, verbas que este Executivo teve que assumir no orçamento desde logo para 2014, que está agora a paulatinamente pagar às juntas de freguesia e aos diversos empreiteiros, que no seu conjunto representam 12 milhões de euros. Portanto, 12% do orçamento para 2014, que nós estamos a executar, são pagamentos de dívida contraída no Executivo anterior, com obras, muitas delas, já concluídas. Se fizermos as contas desta forma, verificamos que aquilo que é o conjunto de dívida adicional que a Câmara terá que suportar nestas várias interações que eu referi, representa mais do que um orçamento anual da própria Câmara Municipal de Braga. Ou seja, não chega o orçamento de um ano da Câmara Municipal para pagar a sua dívida a todos estes interlocutores. Dizer ainda que, de entre todos estes processos, há um que ganha uma predominância muito clara, que é a parceria público-privada. E da parceria público-privada, nós já sabíamos que, para um investimento de 40 milhões de euros que foi realizado pela SEGEB, grosso modo, a Câmara está a assumir, e nós todos os meses fazemos a liquidação dessa verba, um encargo de 500 mil euros, ou seja, 6 milhões de euros por ano, que irão crescer ao longo do tempo, à medida que novos contratos e novas empreitadas venham a ser concretizadas. Porque, como sabem, ou porventura terão consciência, há algumas obras que estavam previstas na SEGEB e que ainda não foram executadas e só depois
de serem executadas é que começarão a ser arrendadas e darão origem a uma despesa adicional. Mas há aqui um dado que é verdadeiramente eloquente nesta matéria. É que se nós, em vez de olharmos para isto numa ótica de preços correntes, ou seja, de perceber quanto é que estamos a pagar de renda todos os anos, e pensando que, obviamente, esses valores, dos 6 milhões de euros, grosso modo, todos os anos, é pago ao longo destes 25 anos. Se fizermos, como foi feito pela PricewaterhouseCoopers, uma atualização desses valores para o presente, para perceber quanto é que valem hoje os encargos suportados pela SEGEB pela Câmara com a SEGEB, chegamos a este dado. Para um investimento de 40 milhões de euros, a Câmara Municipal vai pagar 100 milhões de euros. 2,5 vezes mais do que aquilo que teria que pagar se, efetivamente, usando a tão propalada capacidade de endividamento, tivesse, efetivamente, socorrido de uma instituição financeira diretamente para concretizar essas obras. É, claramente, diria, uma forma absolutamente criminosa de gerir os recursos públicos e desbanjar aquilo que a Câmara, com muito sacrifício das instituições e dos cidadãos bracarenses, vai conseguindo, obviamente, arrecadar todos os anos. E é uma despesa e é um encargo que, volto a frisar, onera 25 anos da Câmara Municipal, onera não apenas os cidadãos de hoje, mas também as gerações vindouras, na medida em que vamos continuar a pagar por equipamentos que muitos deles estarão até já perfeitamente inutilizados e obsoletos durante muitos e muitos anos. É caso para perguntar como é que isto passou sem qualquer tipo de escrutínio das entidades fiscalizadoras nacionais. Será que isto não é verdadeiramente uma gestão lesiva do interesse público que merecia uma avaliação de natureza criminal? São questões que, obviamente, nós gostaríamos de ver reconhecidas, mas que vamos aguardar pelas respostas, atendendo às diligências também que vamos fazer. Uma última nota ainda em termos deste enquadramento, para dizer que há que ser perfeitamente realista. E ser perfeitamente realista é ter consciência de que a Câmara Municipal de Braga corre sérios riscos de ter que ser intervencionada no futuro próximo por via do incumprimento dos normativos legais sobre a situação financeira das autarquias. E essa intervenção, o colocar-se nas mãos de uma qualquer troika autárquica, é nada mais, nada menos do que perder a capacidade de gestão, perder a autonomia da sua política fiscal, é entregar a gestão financeira da Câmara a uma entidade terceira, praticamente com grande amputação dos movimentos por parte da Câmara Municipal. Obviamente que isto já é um cenário verdadeiramente negro e dantesco que se agrava no contexto do universo municipal. E agrava-se no contexto do universo municipal porque aquilo que também transparece destes relatórios de auditoria, nomeadamente dos relatórios setoriais, é que há em todas as empresas municipais, ou em praticamente todas as empresas municipais, uma situação financeira extremamente frágil. E extremamente frágil que não é inócua e que pode vir a ter consequências a prazo, a curto, a médio ou a longo prazo, idênticas àquelas que impenderam sobre o Teatro Circo. E estou-me a referir diretamente ao caso dos transportes urbanos e ao caso também da Braga Habite, onde só por artifícios da anterior gestão, de natureza contabilística, foi possível precaver essas empresas contra a lei do setor empresarial local. Há vários outros episódios. A dificuldade que a AGER tem tido para obter o visto no contrato de programa junto do Tribunal de Contas. O processo das obras feitas pelo PEB no Parque de Lazer e que, durante um determinado período, serviram para gerar uma receita adicional que, obviamente, agora vai acabar. O caso dos transportes urbanos, que por si só devem mais de 800 mil euros à ADSE e já têm sido sistematicamente avisados para regularizar essa situação. A situação, obviamente, neste contexto de milhões, quase diria insignificante, mas verdadeiramente significante quando pensamos
que estamos a tratar de um universo minúsculo que, mesmo assim, conseguiu gerar um buraco de 350 mil euros, que foi a Fundação Brácar Augusta, e que é, ela própria, todo um exercício de descontrole financeiro, de má gestão, de falta de rigor e de absoluta incompetência e de falta de transparência na gestão dos recursos públicos. É também sintomático daquilo que foi o conjunto das atitudes perpetradas em matéria de gestão ao longo dos últimos anos e que, obviamente, obrigaram, nomeadamente neste mandato, em relação a todo o universo municipal, à designação de administradores com outra capacidade, com outra competência e com outra responsabilidade. Ainda no universo municipal, refira-se, por exemplo, aquilo que foi a total falta de contabilidade da Fundação Brácar Augusta quando da tomada de posse da nova administração, e isto, apesar dos próprios responsáveis da contabilidade nos terem transmitido, a empresa externa que está contratada solicitou sucessivas vezes informação sobre movimentos e sobre registros que não conseguiu obter e não conseguiu justificar. O caso também acumulado ao longo do tempo e que já neste mandato veio a ser corrigido das imparidades no parque de exposições, portanto, de créditos que não eram recuperáveis, e ainda o caso muito sensível e politicamente sensível, que também está a ser devidamente atendido, da total falta de clareza dos procedimentos contratuais na Braga Habite, em total desrespeito com os regulamentos em vigor, com os procedimentos de gestão que seriam exigíveis. Tudo isto, obviamente, para dizer, e quase diria a título de remate sobre os resultados da auditoria em concreto, que a Câmara Municipal e o universo municipal é um verdadeiro porta-aviões. Mas é um porta-aviões que não sei se por conveniência, se por incompetência, foi ao longo dos anos gerido como uma mercearia. E a verdade é que são situações que hoje deixam uma fatura extremamente pesada sobre os ombros, não apenas do Executivo Municipal, porque obviamente o Executivo Municipal são gestores de circunstância desta realidade, mas desde logo sobre todos os cidadãos bracarenses. Quais são os nossos próximos passos? Pois bem, em primeiro lugar, há aqui uma responsabilidade moral e política que assumimos sobre esta matéria. Esta auditoria não foi feita para ser engavetada, não foi feita para ser escondida de ninguém. Foi partilhada por uma questão de lealdade com os vereadores da oposição ontem mesmo, foi remetida para distribuição pelos grupos parlamentares da Assembleia Municipal, será dado conhecimento também formal dos respectivos resultados aos nossos parceiros na Fundação Brácar Augusta e nas empresas participadas em que a auditoria se realizou, mas é, sobretudo, uma auditoria pública. É uma auditoria cujos resultados, cujos relatórios que vos foram distribuídos serão facultados online e, obviamente, pelos vários canais disponíveis a todos os municípios para que cada um possa fazer o seu escrutínio, fazer o seu julgamento sobre aquilo que foi a forma como a Câmara foi gerida e qual é a sua situação financeira atual. Também, do ponto de vista interno, esta é uma auditoria que nos deixa inúmeras lições. E são lições sobre erros que não podem ser repetidos, sobre procedimentos que têm que ser corrigidos, sobre formas de gerir os recursos públicos que têm que ser, naturalmente, melhor acauteladas. E, de uma forma transversal a todo o universo municipal, seja na Câmara, seja nas empresas municipais, há já várias ações concretas que têm vindo a ser adotadas e que visam corrigir esta realidade. Obviamente também que não podíamos deixar esta auditoria e os dados que aqui estão apresentados de uma forma transversal, completamente imune à análise externa de entidades que nós consideramos absolutamente relevantes neste contexto. O caso da Secretaria de Estado das Autarquias Locais, da Direção-Geral das Autarquias Locais, da Inspeção-Geral de Finanças, do Tribunal de Contas e, como não poderia deixar de ser também, até porque os próprios auditores aqui e além referem circunstâncias que devem ser escrutinadas do ponto de vista legal, ao Ministério Público para tramitação em conformidade com aquilo que entendam necessário. Obviamente que o que nós pretendemos com isso é, como dizia há pouco,
responder àquelas duas questões fundamentais. Isto é, o que é que acontece a quem gera, sim, uma Câmara Municipal e como é que determinadas opções com tanto impacto na realidade financeira e na forma como os recursos são geridos numa autarquia da dimensão de Braga podem passar sem o escrutínio das entidades fiscalizadoras. É óbvio que há uma terceira questão que não é dirigida a essas entidades, mas é dirigida àqueles que, ao longo dos anos, participaram, contribuíram, pactuaram e se vangloriaram com todas estas práticas e com todas estas opções. Eu acho que esses mesmos responsáveis, confrontados com a clareza e com a dureza dos números que aqui são apresentados, deveriam começar por fazer o óbvio, que era apresentar um pedido de desculpas aos bracarenses pelos inúmeros danos que estas opções, que esta realidade vai causar no seu bem-estar, na sua capacidade de concretizar os seus sonhos futuros. Mas, obviamente, que cada um ficará de bem com a sua consciência e nós, obviamente, não nos compete julgar a consciência dos outros. O que podemos é que dar também aqui um testemunho final muito claro. O primeiro é de que, pese embora todo este cenário negro, pese embora estes dados muito complicados com que vamos ter que lidar e com que temos lidado ao longo destes meses da realidade financeira da Câmara, a Câmara não vai parar. Nós vamos continuar, na medida do possível, a concretizar os nossos compromissos e os nossos projetos para o futuro de Braga e, obviamente, que continuaremos a demonstrar, como até aqui, que o fazemos de forma sustentada, de forma transparente, de forma rigorosa e de forma absolutamente defensiva em relação àquilo que é o interesse público. Dizer também que temos consciência de que nessas circunstâncias e nesse futuro que se avizinha, não estaremos, porventura, imunes a que tenhamos que ser condicionados por entidades alheias à própria autarquia de Braga. E, portanto, esse é um cenário para o qual estamos também perfeitamente preparados e com o qual não temos nenhuma reserva de consciência. Naturalmente, que faremos o que for possível para evitar essa situação. E isso para dizer que aquilo que os bracarenses podem ter absoluta certeza é de que, pese embora todas estas circunstâncias de enormes dificuldades, naturalmente que podem estar certos que a Câmara Municipal de Braga, a sua gestão, está nas melhores mãos possível, tem capacidade, tem competência, tem uma postura diferente e, obviamente, que todos juntos, com a colaboração e a dedicação dos próprios colaboradores, das juntas de freguesia, dos bracarenses em geral, seguramente vamos conseguir concretizar um futuro em linha com as ambições de todos nós, de todos vós, de todos eles. Por isso, juntos vamos conseguir e não é isto que nos vai fazer parar.